Afonso, algo que a gente ouve muito aqui no programa é que existem diferentes tipos de mediunidade. E aí eu queria que você pudesse explicar, principalmente a psicofônica, né, que você falou que é a que você desenvolveu bastante, Sim. e se esse é um processo que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida ou ela já nasce com essas inclinações e elas são trabalhadas no futuro. Uma pergunta bem interessante, Ana Clara. Isso. Eu repito seu nome para memorizar, que eu sou ruim de nome. Hoje nós temos as pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele tem uma formação também em química. E ele descobriu, investigando os cristais de apatita da pineal. E descobriu que esses cristais, eles têm uma função muito parecida com a antena do celular. Eles são uma antena de captação. Então, cada um de nós reencarna com uma quantidade e uma situação física, mineral dos cristais de apatita que dão condições maiores ou menores de ostensividade mediúnica. Porque, a rigor, o Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos, ele diz que todos nós somos médiuns. Porque você não conhece ninguém que nunca teve uma intuição, uma visão, uma experiência espiritual, mesmo não tendo ostensividade mediúnica. É comum a comunicabilidade dos dois planos da vida. E isso não é invenção do Kardec nem da doutrina dos espíritos. Isso é uma característica do ser humano, que estando encarnado, mas sendo um ser espiritual, um espírito imortal, ele tem essa facilidade de comunicação, né? Então sempre foi assim. A grande virtude da doutrina dos espíritos é a quantidade de investigação de material doutrinário que existe para você estudar e conhecer e entender. Então, a mediunidade, por esta característica material, ela pode ser muito variada. Não existem classificações fechadas, porque existem diferentes tipos de mediunidade. Mas a gente agrupa em grandes blocos atividades intelectuais, materiais, de efeitos físicos. É uma tentativa de classificação. As que nós mais conhecemos e utilizamos são as faculdades de vidência ou clarividência, de psicofonia, que antigamente se chamava incorporação, mas o nome dá uma falsa impressão de que o espírito emboca no médium. E não acontece isso. A manifestação psicofônica é uma aproximação mente a mente, né? E aí existe uma sincronicidade e o espírito utiliza você como um reprodutor de som, de voz e de gestual. Então adotou-se hoje, eu acho um palavrão, mas é psicofonia, né? Essa é a mais comum. E a psicofonia consciente, porque a psicofonia inconsciente foi muito usada ou muito difundida entre os médiuns dos anos 20, 30, 40, até 50, porque ainda não existia um predomínio do consenso das pessoas com relação à espiritualidade e à mediunidade. Foi só com o advento dos dois pinga-fogo que existiram nos anos 70, 60, 70, com a entrevista do Chico, que estourou todas as audiências, que nunca teve uma situação como aquela, que a partir daquele momento o Brasil começou a aceitar de forma mais coletiva a mediunidade, a doutrina espírita. Antes disso não era assim. Então, você tem essa variação muito forte até dentro da psicofonia. Hoje já não tem mais essa necessidade. Então os médiuns são, a gente chama de conscientes. O que isso quer dizer? Que você precisa fazer um exercício de apassivamento da sua consciência, rebaixa a tua consciência estando lúcido, para que a influência que você registra se manifeste através de você, né?
Então, isto é a psicofonia consciente. Qualquer situação de risco do espírito comunicante, você pode interromper, porque você está lúcido e atuante no processo todo, o que é uma grande coisa. Agora, você falou também de uma outra mediunidade que você trabalha muito, que é a de tribuna, né? É aquela que você fala para a Assembleia e traz uma mensagem também mediante uma inspiração no meu caso, pessoal, é uma inspiração que vem me auxiliar, como eu disse, na edição do material que eu preparei. Tá. Né? Não trago nenhum conhecimento extra estudado. Entendi. Então, das caixinhas que eu preparo, que eles movimentam esse material. Mas nós temos outros ostensivos, como é o caso do Divaldo Pereira Franco, como é o caso até do Haroldo Dutra Dias, mas o Divaldo é um caso muito expoente, né? Porque ele se revezam diversos espíritos e eles trazem informações novas, que às vezes não são nem de conhecimento do próprio médium, mas como ele tem uma ação muito persistente, antiga, com objetivos muito saudáveis e muito focados no desejo de esclarecimento, nós temos esse veículo mediúnico como fidedigno, porque a obra como um todo dele nos dá essa tranquilidade, né? Ele, através da mediunidade do Divaldo, nós temos toda a série psicológica da Joana de Ângeles, que é de uma excelente qualidade e veio nos trazer uma abertura muito grande nesse aspecto da psicologia. Existem grupos no Brasil todo, se dedicam, inclusive as associações médico-espíritas, se dedicam ao estudo da obra da Joana de Ângeles com relação às obras tradicionais, como a do Jung e por aí afora, e que trazem benefícios a muitas pessoas. Na nossa casa mesmo, lá em Vinhedo, nós temos um pequeno e modesto grupo de estudos baseado nas obras da Joana, que se propõe a fazer com que os integrantes vivenciem um processo terapêutico pessoal, né? Então ali, junto com a orientação e o estudo das obras, os próprios participantes vão se transformando. É um grupo que tem resultados, não são resultados muito grandes e expressivos, mas muito profundos. Agora, Afonso, foi muito legal você ter citado Joana de Ângeles, porque já tivemos perguntas no nosso canal para falar um pouco sobre Joana de Ângeles. Você poderia falar um pouco sobre, já que vocês têm um grupo, já trabalhando um pouco os estudos referentes a Joana de Ângeles, o que você poderia falar para o pessoal que está nos assistindo pouco sobre essa história tão importante? A Joana de Ângeles é um espírito que vem há muitos séculos se dedicando à melhoria do grupo humano. E ela traz essa contribuição na área da psicologia. Né? Então, os primeiros livros dela, O Homem Integral, são livros que trazem um rumo novo, que ela associa a mensagem do Cristo com as nossas necessidades psicológicas, de crescimento, de transformação, de auto-perdão, de uma forma muito metódica. Ela é um espírito que sempre se dedicou muito ao estudo. Nas diversas reencarnações que nós temos notícia, ela sempre foi uma estudiosa e sempre religiosa, né? Porque acho que era a forma como esse espírito encontrou de se dedicar ao estudo sendo mulher, porque ela tem recorrentes encarnações na condição feminina. E a gente sabe que a nossa sociedade ocidental não é muito
generosa com as mulheres, né? Sim. As mulheres sempre foram convidadas a uma participação menor, embora não menos importante na criação da família, na manutenção do lar, mas nunca permitiram muitos voos de crescimento, de ousadia intelectual, e ela sempre foi muito acima e à frente da sua época. Então ela tem uma obra que a gente chama de série psicológica, que está descrita aí, são muitos livros, eu não vou saber dizê-los na sequência e na importância deles, mas que você encontra com facilidade hoje na internet, e grupos de estudo com base no seu conhecimento. Conhecimento da vivência desse espírito muito... não posso dizer luminoso, que a gente associa com santidade. A Joana tem uma profundidade que ela sabe reconhecer os meandros da dor e da sombra humana, sem preconceito. Então, ela, conhecedora dessa nossa riqueza de luz e sombra, ela nos dá um fio de Ariadne para a gente conseguir, com base em Jesus, fazer uma caminhada de libertação do nosso próprio aprisionamento, que é uma situação muito recorrente, muito comum, né? Você criar mecanismos por ignorância que te limitam emocional e intelectualmente, e até dificultando as relações afetivas e sociais. Então você vê, é uma abrangência muito grande, né? Com uma profundidade muito grande. E quem se interessou mais intensamente pela obra da Joana foram exatamente a classe médica, psicólogos, psiquiatras e médicos, porque tem a formação e lhes faltava essa visão que a Joana traz na série psicológica, que facilita o entendimento de Jesus, mas com o viés da psicologia.